Minha irmã invadiu a minha casa e trocou as fechaduras enquanto eu estava fora para se mudar, depois de eu ter dito não. Sempre que eu finalmente planejo algo só para mim, alguma coisa dá um jeito de estragar. Eu não estou nem exagerando. Naquela semana, o plano era simples: 10 dias de trilha, nada de e-mails de trabalho, nada de drama familiar, ninguém precisando de mim para nada. Eu estava com a minha mochila aberta no meio da sala, os equipamentos em pilhas pequenas, lanches alinhados no balcão, e por uma vez, o meu cérebro parecia meio calmo. Ninguém estava chorando no telefone. Ninguém estava dando a entender que eu deveria cancelar. Ninguém estava me lembrando de quem era a pessoa responsável da família. Era só eu, a minha casinha, e aquele sentimento estranho de que talvez eu pudesse mesmo aproveitar algo pelo qual eu trabalhei. Eu continuei checando a minha lista de qualquer jeito, enrolando meias, dobrando a mesma jaqueta de novo, revisando a rota no meu celular como se fosse uma prova super importante. 10 dias. 10 dias inteiros sem ser o contato de emergência de plantão de todo mundo. Honestamente, parecia quase ilegal estar tão animada com a paz. O meu nome é Kendra, a propósito. E antes de tudo isso, eu era a adulta designada da minha família muito antes de ser realmente uma adulta. Eu era a criança que lembrava das consultas no dentista e dos prazos da escola enquanto a minha própria mãe esquecia onde tinha colocado as chaves 3 vezes por dia. A minha irmã, por outro lado, levava a vida como se fosse uma tempestade caótica que todo mundo achava bonitinha. Quando ela quebrava alguma coisa, eu é que levava bronca por não estar cuidando dela. Quando ela chorava, eu tinha que pedir desculpas por qualquer coisa que ela decidisse que eu tinha feito. Quando ela ligava no meio da noite porque tinha feito uma bagunça na vida dela de novo, adivinha quem atendia e resolvia? Então, quando eu comprei a minha casa, aquele lugarzinho de um andar com uma sala ampla e uma cozinha que finalmente tinha balcão suficiente para eu cozinhar em mais de uma boca do fogão ao mesmo tempo, pareceu que eu finalmente tinha parado de ser apenas a conserta-tudo da família. Eu trabalhei horas absurdas por 2 anos. Peguei hora extra toda vez que ofereciam no escritório, deixei de viajar nos fins de semana com amigos e basicamente transformei os meus 20 e poucos anos em um desafio de economia. Eu estava orgulhosa daquela entrada de um jeito que eu não consigo nem explicar. Assinar aqueles papéis pareceu a prova de que eu era mais do que a resolve problemas da família. Eu era uma pessoa com uma vida de verdade, que foi exatamente quando a minha irmã decidiu que a minha casa também era a solução dela. No dia anterior à minha trilha, eu estava enrolando um par de meias quando o meu celular vibrou. Eu quase ignorei, mas o meu cérebro ouviu aquela vozinha fantasma que desenvolveu ao longo dos anos. E se for uma emergência? Não era uma emergência. Era a minha irmã. Ei, posso ficar na sua casa enquanto você estiver fora? A mensagem dela apareceu como se fosse a coisa mais casual do mundo. Só por 1 ou 2 semanas. Talvez 3. As coisas com a minha colega de quarto estão ruins de novo. O meu estômago gelou antes mesmo do meu cérebro terminar de ler. A última vez que ela ficou na minha casa, virou uma invasão de 3 meses que terminou com um abajur quebrado, uma janela trincada e $2.000 sumidos de uma gaveta onde eu, estupidamente, achei que o dinheiro estaria seguro. Ela jurou que pagaria de volta. Não pagou. Eu tive que enviar uma carta formal pedindo o pagamento só para receber uma parte, e os meus pais agiram como se eu estivesse comandando algum esquema da máfia, em vez de tentar não me afogar em contas. Então não. Com certeza não. Desta vez eu digitei mais devagar que o normal para não suavizar a resposta. Não, eu escrevi. Você não pode ficar aqui. Vou deixar tudo trancado e não quero ninguém na minha casa enquanto eu estiver fora. Ela respondeu em segundos, como se estivesse esperando com os polegares pairando sobre a tela. Sério? Eu não tenho mais para onde ir. Minha colega de quarto me expulsou sem motivo. Eu ajudei ela por anos e agora ela está sendo malvada. Eu respirei fundo, contei até 5, depois 10. Lembrei a mim mesma que eu tinha o direito de dizer não. Pergunta para o pai e para a mãe, eu disse a ela. Eles têm um quarto de hóspedes. Já perguntei, ela respondeu. Eles disseram não. Achei que você pelo menos se importaria. Essa doeu um pouco. Não vou mentir. Meus pais nunca diziam não para ela. Se disseram não desta vez, alguma coisa feia deve ter rolado. E eu admito que uma parte pequena e culpada de mim ficou curiosa. Mas eu também conhecia os meus pais. Dizer não para ela provavelmente significava que ela tinha gritado com eles por alguma coisa idiota, tipo eles não terem comprado o cereal favorito dela. Sinto muito que as coisas estejam difíceis, eu digitei, mas não vou mudar de ideia. Da última vez que você ficou aqui, você pegou dinheiro e destruiu o lugar. Não vou passar por isso de novo. Eu preciso dessa viagem.
Os pontinhos apareceram e desapareceram por um minuto inteiro, como se ela estivesse apagando e reescrevendo a sua fúria. Então veio a enxurrada. Nossa, que mesquinha! Você vai mesmo jogar um errinho na minha cara para sempre? Você sabe que eu estava passando por muita coisa. Achei que você deveria ser a minha família. Acho que essa casa transformou você em outra pessoa. Não reclama quando não tiver ninguém por você. Eu silenciei a conversa. Eu tinha aprendido esse passo na terapia depois que o meu sistema nervoso decidiu que ataques de ansiedade eram o seu novo hobby. Silencie a conversa, respire. E lembre-se de que você não precisa responder a cada granada emocional que jogam em você. Eu enfiei o meu celular no fundo da mochila, fechei o zíper e disse a mim mesma que desta vez eu não ia ceder. Os primeiros dias na trilha foram exatamente o que eu precisava. Minhas pernas doíam daquele jeito bom, meus ombros se ajustaram ao peso da mochila e o meu cérebro finalmente desacelerou. Não tinha louça gritando comigo na pia, nem e-mails com pontos de exclamação vermelhos, nem irmã mandando 300 mensagens em caixa alta. Apenas árvores, a minha própria respiração e o som do cascalho sob as minhas botas. À noite, eu me enfiava no saco de dormir e pegava no sono tão rápido que mal lembrava dos sonhos. No quarto dia, o caminho subia até uma crista onde as pessoas sempre diziam que a vista era maravilhosa se o tempo ajudasse. O vento estava brutal, mas o meu celular finalmente pegou um sinal fraquinho e eu o tirei só para tirar uma foto e talvez avisar a minha amiga que eu ainda estava viva. A tela explodiu com notificações assim que acordou. Grupos, alertas aleatórios e depois uma sequência de mensagens do meu vizinho. "Ei, desculpe incomodar", dizia uma delas enviada no dia anterior. "Só confirmando. É para ter gente de mudança na sua casa? Tem uma van aqui e um cara mexendo na sua porta da frente." O meu estômago caiu tão forte que eu tive que segurar no tronco de uma árvore. Eu continuei lendo. "Atualização", dizia a próxima mensagem. "Sua irmã acabou de dizer para o cara que ficou trancada para fora e que você estava no trabalho. Ele está trocando as fechaduras. Isso não parece certo." Por um segundo, eu honestamente achei que ia vomitar nas minhas botas. Minhas mãos estavam tremendo tanto que o celular quase escorregou. O vento parecia estar rugindo diretamente dentro do meu crânio. O meu coração foi do ritmo calmo da trilha para um alarme de incêndio total. Eu liguei para ele imediatamente. A ligação caiu 2 vezes antes de tocar o suficiente para ele atender. "Kendra? Finalmente", ele disse. "Escuta, eu não queria me meter, mas isso pareceu errado. Ela mostrou um papel, mas não parecia oficial. E aquele cara mal checou nada. Tentei fazer perguntas, mas ele só disse que estava fazendo o trabalho dele. Ela trocou as minhas fechaduras", eu disse. E a minha voz saiu fina e alta. "Na minha casa, enquanto eu estou fora do estado. Tenho quase certeza de que foi exatamente o que aconteceu", ele disse. "Ela estava com um monte de caixas, parecia que estava se mudando." Existe esse momento em que o seu cérebro tenta te proteger, fingindo que a realidade ainda não é real. Eu lembro de ficar olhando para as pedras sob as minhas botas pensando, isso não pode estar acontecendo. Ela não faria isso de verdade. Minha irmã pode ser um desastre, mas até ela tem limites. Então eu lembrei do dinheiro sumido, do abajur quebrado, do jeito que ela deu de ombros e disse, "Você está sendo dramática", quando eu mostrei o estrago da última vez. Talvez ela não tivesse limites. Talvez eu fosse a única que continuava fingindo que ela tinha. "Obrigada por me ligar", eu disse a ele. "Por favor, não confronte ela diretamente mais. Só fica de olho se vir algo perigoso. Eu vou resolver." "Você quer que eu chame a polícia?" ele perguntou. "Não", eu disse, embora cada célula do meu corpo estivesse gritando que sim. "Ainda não. Preciso chegar em casa primeiro." Eu desliguei e fiquei ali parada na crista com o coração disparado e os olhos ardendo. As montanhas na minha frente pareciam falsas, tipo aqueles pôsteres que as pessoas colocam em escritórios para parecerem menos deprimentes. Minha viagem de paz tinha acabado. A bolha estourou. Não chegou nem na metade dos 10 dias. Eu dei meia volta e comecei a descer, a mochila de repente parecendo 2 vezes mais pesada. A caminhada de volta até o início da trilha levou horas, mas eu mal lembro da paisagem. Meu cérebro girava em círculos o tempo todo, alternando entre uma raiva assassina e aquela sensação profunda e doentia de ter sido violada. Minha casa. O meu lugar seguro pelo qual eu trabalhei, sonhei e chorei. Ela simplesmente apareceu com uma van e uma mentira bem contada, e tomou conta como se fosse um sofá velho. Quando cheguei ao meu carro, as minhas pernas estavam parecendo gelatina, e os meus olhos doíam do vento frio e de tentar não chorar na frente de estranhos. Dirigi até a cidadezinha mais próxima.
Achei um motel com luzes zumbindo e uma recepção que cheirava a café velho, e desabei na cama ainda de botas. O sono não foi bem sono naquela noite. Foi só o meu corpo desligando por algumas horas, enquanto o meu cérebro repassava cada briga que já tivemos em um looping bagunçado. Acordei antes do nascer do sol. Joguei as coisas no porta-malas e comecei a longa viagem para casa. Levou quase 2 dias inteiros com mais uma parada em outro motel barato. Eu mal sentia o gosto da comida que me obrigava a comer em lanchonetes de posto de gasolina. Cada quilômetro mais perto deixava o meu peito mais apertado. Eu ficava imaginando a minha irmã na minha cozinha, com os pés na mesa, usando a minha caneca favorita, talvez rindo com estranhos sobre como foi fácil entrar. Quanto mais eu imaginava, mais as minhas mãos apertavam o volante até os meus nós dos dedos ficarem brancos. Quando finalmente entrei na minha rua, o meu coração batia tão rápido que parecia estar tentando pular para fora do peito. O meu vizinho estava na varanda fingindo regar uma planta que com certeza não precisava de mais água. Ele viu o meu carro e quase tropeçou no degrau para chegar até a calçada. "Ela não está aqui agora", ele disse antes mesmo de eu estacionar. "Saiu faz cerca de 1 hora. Eu não quis dizer nada por mensagem que te fizesse entrar mais em pânico. Mas ela definitivamente está agindo como se morasse aí." Agradeci a ele, forcei um sorriso e caminhei até a minha própria porta da frente como se estivesse entrando em um tribunal. A chave que eu usei por anos nem entrava na fechadura nova. Ela batia no metal como se estivesse atingindo uma parede. Por um segundo, eu só fiquei olhando, com a mão congelada. Então a raiva finalmente atravessou o choque. Minha mandíbula travou tanto que os meus dentes doeram. Dei um passo para trás e olhei pela janela da frente. Os móveis estavam lá, mas rearrumados. Tinha caixas empilhadas contra uma parede, um tapete barato que eu nunca tinha visto na vida no meu chão e uma caixa de transporte de animais no meio da sala. Também tinha um gato. Um gato. Eu conseguia vê-lo através do vidro, me encarando com aquele olhar entediado e julgador que os gatos sempre têm. Minha garganta começou a coçar só de olhar para ele, o que eu sei que é ridículo, mas é o nível da minha alergia. Eu também conseguia ver um pedaço de papel dobrado em cima da mesa. Quando eu me inclinei para a janela lateral e forcei a vista, reconheci a letra da minha irmã. Letras grandes, arredondadas, coraçõezinhos nos pontos de exclamação. Claro. Liguei para um chaveiro de dentro do carro. Dei a minha carteira de motorista, a escritura, cada documento que eu consegui pegar da pasta que eu guardava no porta-luvas. Eu sou esse tipo de pessoa, lembra? A responsável que guarda papéis importantes por perto. Ele checou tudo 2 vezes, concordou e começou a trabalhar. Quando a nova fechadura finalmente deu o clique e abriu, entrei na minha própria casa e senti algo no meu peito revirar. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Não era o meu. Era aquela mistura pesada de perfume, comida de entrega velha e aquele cheiro de bicho que eu sempre tentava evitar. Meus olhos lacrimejaram na hora. O gato saiu correndo para debaixo do sofá quando me viu, com o rabo todo eriçado. Na mesa da cozinha, o bilhete esperava como se fosse o final de uma piada. "Oi, mana", dizia. "Surpresa! Eu sabia que você diria não se eu pedisse. Mas eu realmente não tinha para onde ir. Então imaginei que você entenderia quando esfriasse a cabeça. Não pira. Vou manter as coisas limpas desta vez. Por favor, não fica brava. Somos família. Te amo." Tinha um rostinho sorridente no final. Um rostinho sorridente. Tive que largar o bilhete e apertar as palmas das mãos na mesa com tanta força que os meus dedos doeram. Minha visão ficou embaçada por um segundo. Não era só o fato de ela ter invadido. Era que ela genuinamente não via problema nenhum. Na cabeça dela, isso era bonitinho. Era uma atitude de irmãzinha excêntrica que eu ia apenas revirar os olhos e perdoar porque era isso que eu sempre fazia. Caminhei pela casa e, honestamente, parecia que eu estava andando por uma versão bizarra da minha vida onde outra pessoa tinha assumido o meu lugar. No meu quarto, os lençóis estavam amassados e cheiravam ao perfume dela. Meu armário tinha roupas empurradas para um lado para abrir espaço para as coisas dela. Tinha manchas de maquiagem no balcão do banheiro, produtos de cabelo espalhados e uma toalha no chão que com certeza não era minha. A sala tinha garrafas vazias e um copo manchado na mesinha de centro. E tinha uma marca de queimado no canto do meu sofá, como se alguém tivesse equilibrado um cigarro aceso ali e esquecido. Chequei o meu videogame por hábito. Tentei ligar e nada aconteceu. A luz de energia piscou e apagou. Um dos controles estava com um botão afundado, como se alguém tivesse jogado ele durante um chilique. Claro, quando cheguei na cozinha, os meus olhos estavam ardendo por mais do que apenas a alergia. Minha geladeira estava cheia, mas não com as minhas compras. Ela tinha empurrado a minha comida para o fundo
e estocado com as coisas dela e garrafas demais de álcool barato. E bem ao lado do balcão, estava a caixa de areia do gato, na minha cozinha. O cheiro fez o meu estômago embrulhar. Tive que sair, ir para o quintal e gritar para o ar só para botar um pouco daquela raiva para fora. Não me orgulho do quão alto eu gritei. Tenho quase certeza de que o meu vizinho fingiu não ouvir. Mas eu precisava daquele momento ou ia começar a quebrar as coisas. Quando finalmente voltei para dentro, mudei o meu modo. É algo que eu faço quando as coisas ficam loucas demais. Eu mudo de desastre emocional para gerente de projeto e começo a fazer listas na minha cabeça. Primeiro, documentar tudo. Tirei fotos das fechaduras trocadas, do bilhete, dos móveis rearrumados, das garrafas, da marca de queimado, do videogame quebrado, da bagunça no banheiro, das coisas do gato, de tudo. Cada pequeno insulto ao meu espaço ganhou a sua própria foto. Segundo, tirar as coisas dela daqui sem ser acusada de jogá-las na rua. Abri cada gaveta, cada armário, cada caixa e separei as coisas dela em pilhas. Roupas em uma seção, bugigangas aleatórias em outra, sapatos, produtos de beleza, tudo. Encontrei alguns documentos que pareciam importantes e empilhei separadamente. Também achei algumas fotos de família e cartas antigas, e decidi na hora que eu não seria a vilã que jogaria aquilo fora. O gato foi a parte mais difícil. Eu sentia a minha pele começando a coçar e os meus olhos estavam inchando. Liguei para a minha amiga que trabalhava como voluntária em um grupo de animais local e basicamente implorei. Eu não posso ficar com esse gato aqui. Eu disse, prendendo a respiração enquanto ficava no corredor, longe da sala. Já estou tendo reação e faz tipo 20 minutos. Não quero que nada de mal aconteça com ele. Mas eu literalmente não consigo respirar. Ela veio com uma caixa de transporte e um monte de palavras carinhosas para o bicho. Eu fiquei de longe, vigiando da porta, espirrando feito louca enquanto ela convencia o gato a entrar na caixa. Vamos levar ele para um abrigo que não sacrifica animais, ela disse. Vou colocar a sua irmã como contato e explicar a situação. Eles vão ligar para ela. Se ela não buscar a tempo, vamos achar outra pessoa para adotar. O gato vai ficar bem. Balancei a cabeça com tanta força que doeu. Obrigada. Eu não consigo lidar com mais um ser vivo dependendo de mim agora. Depois que o gato saiu, o ar limpou um pouco e eu finalmente consegui respirar sem sentir que a minha garganta estava fechando. Tomei uns remédios para alergia e continuei empacotando. Levou horas. Rotulei cada caixa com o nome dela e uma lista do conteúdo. Tirei foto do rótulo e do interior e empilhei tudo perto da porta. Minhas costas doíam, o meu corpo todo estava trêmulo, e eu tinha que parar toda hora porque encontrava alguma coisinha que ela tinha mexido, e sentia outra onda de raiva. Assim que tudo estava encaixotado, aluguei um depósito por 1 mês. Carreguei as caixas no meu carro e fiz várias viagens para levar tudo, assinando o contrato com o nome da minha irmã como a dona dos itens guardados, me listando como contato e explicando a situação para o atendente. Dei permissão para eles anotarem que qualquer retirada precisava ser agendada com antecedência e com identificação. Guardei os documentos importantes, as fotos de família e os eletrônicos caros que ela tinha trazido e que claramente eram dela, como um tablet e uma câmera, em um armário separado na minha casa, só para o caso de alguém tentar me acusar de roubo. Eu não ia deixar ela transformar isso em uma história de assalto. Quando finalmente terminei, já era tarde e o meu corpo inteiro parecia um hematoma. Troquei todas as senhas da minha internet e de qualquer dispositivo inteligente. Limpei cada superfície com lenços de limpeza próprios para alérgenos de animais. Tirei tudo da cama e coloquei lençóis novos. Depois sentei à mesa com o meu notebook e escrevi uma mensagem muito calma e muito clara. Cheguei em casa e descobri que você se mudou para a minha casa sem permissão. Trocou as fechaduras, trouxe um gato, deu festas e estragou as minhas coisas. Eu escrevi. Isso não é aceitável. Seus pertences foram empacotados e colocados em um depósito no seu nome. Você tem 30 dias para agendar a retirada. Aqui está o endereço e as informações de contato. Depois de 30 dias, qualquer item não retirado será considerado abandonado pelo local. Não venha à minha casa de novo sem a minha permissão. Mandei por mensagem de texto. Mandei por e-mail. No dia seguinte, imprimi e mandei por correio registrado. Porque se a minha família me ensinou alguma coisa, é que você precisa de prova no papel para tudo quando as pessoas adoram fingir que nunca te ouviram. As respostas dela começaram quase imediatamente. Primeiro, ela tentou o caminho da fofura. Eu sei que você está brava, mas podemos conversar? Ela escreveu. Eu estava desesperada.
Achei que você entenderia quando visse como as coisas estavam ruins. Não vou discutir isso por mensagem, respondi. A situação já foi explicada. Você não tinha permissão para estar aqui. Aí ela surtou. As próximas mensagens vieram uma atrás da outra, iluminando a tela. Você não tinha o direito de tocar nas minhas coisas. Ela escreveu. Isso é roubo. Você roubou e escondeu as minhas coisas. Eu vou te processar. Você está agindo como louca. Você sempre foi dramática. Eu sou sua irmã. Você não pode simplesmente me jogar fora como lixo. Coloquei o celular virado para baixo e tentei focar em qualquer outra coisa. Não durou muito. Naquela noite, enquanto eu limpava o último armário da cozinha, alguém começou a esmurrar a minha porta da frente. Não era bater. Era esmurrar. Congelei. Depois me arrastei até o olho mágico. Era ela na minha varanda, com duas pessoas que eu reconhecia vagamente das redes sociais dela. Provavelmente amigos que ela convenceu de que eu era a vilã, de braços cruzados, com aquela cara de autojustiça que eu conhecia bem demais. Abre a porta! Ela gritou. Eu sei que você está aí. Você não pode me trancar para fora da minha própria casa. Os dois estranhos entraram no coro, gritando sobre como eu era injusta, que eu não podia simplesmente pegar as coisas de alguém e trocar as fechaduras. Um deles desceu da varanda e bateu na janela da sala. Meu coração pulou direto para a garganta. Recuei e peguei o meu celular. O meu corpo todo tremia tanto que eu mal conseguia acertar os botões. Olá, qual a sua emergência? A atendente perguntou. Preciso de viaturas no meu endereço. Eu disse. E a minha voz saiu menor do que eu queria. Minha irmã invadiu a minha casa enquanto eu estava fora da cidade. Eu mandei trocar as fechaduras de volta e agora ela está aqui com pessoas, esmurrando a minha porta e gritando. Estou sozinha, estou com medo. Eles ficaram na linha comigo até eu ouvir as sirenes ao longe. Os murros na porta aumentaram quando eles perceberam que alguém provavelmente tinha ligado. Quando os policiais chegaram, abri a porta só quando os vi na varanda. Saí para a pequena entrada, ficando perto deles, e entreguei a minha identidade e as cópias da minha escritura. Minha irmã imediatamente começou uma performance digna de prêmio. Ela está mentindo, disse ela com a voz falhando o suficiente para parecer ensaiada. Ela disse que eu podia ficar aqui. Ela sempre disse que esta casa era o nosso lugar seguro. Agora ela está tentando agir como se eu fosse uma criminosa porque está brava comigo. Você tem alguma mensagem onde a sua irmã deu permissão para você morar aqui? Um dos policiais perguntou a ela. Ela puxou o celular e começou a rolar a tela com os dedos trêmulos. Eu consegui ver o exato momento em que ela percebeu que não tinha nada. O rosto dela mudou só um pouco, mas o suficiente. O policial percebeu também. Ela tem mensagem sim, eu disse com a voz mais firme agora. São todas eu dizendo não. Posso mostrar as minhas. Entreguei o meu celular com a conversa já aberta. Eles leram as minhas recusas, as tentativas dela de me fazer sentir culpada e as datas. Olharam as fotos que eu tinha tirado das fechaduras trocadas, do bilhete, das coisas do gato, de tudo. Senhora, você não tem direito legal de estar aqui. Um deles disse para a minha irmã. Esta casa é dela. Ela é a única proprietária listada. Trocar as fechaduras sem permissão e se mudar, isso não é permitido. Ela tem o direito de pedir para você sair e de recolher os seus pertences de uma forma razoável, o que ela fez. Então vocês vão simplesmente deixar ela me jogar na rua? Minha irmã gritou, as lágrimas começando agora. Ela é a minha família. Vocês não entendem como ela é. Ela age como se fosse perfeita. E depois faz isso. Ela é controladora e cruel. Ela gosta de me ver sofrer. Fiquei ali parada, me sentindo estranhamente desligada, como se estivesse assistindo ao drama de outra pessoa. Eu conseguia ver o meu vizinho do outro lado da rua fingindo checar a caixa de correio, mas na verdade assistindo a tudo. Pensei em todos os anos em que engoli a minha raiva para que ninguém visse cenas como essa. E aqui estávamos nós de qualquer jeito. Se você quiser levar isso adiante legalmente, o policial disse para ela, pode falar com um advogado, mas agora você precisa sair da propriedade. Se recusar, pode ser acusada de invasão, entendeu? Ela me encarou como se eu tivesse invocado os policiais pessoalmente só para estragar o dia dela. Você vai fazer isso mesmo? Ela sibilou. Vai chamar a polícia para a sua própria irmã? Você invadiu a minha casa. Eu disse calmamente. Você trocou as minhas fechaduras. Você trouxe um bicho que me dá uma alergia severa. Você estragou as minhas coisas. Você se recusou a sair. O que você achou que eu ia fazer, te assar um bolo? Ela começou a gritar de novo enquanto eles a escoltavam, junto com os amigos, para fora da varanda, jogando cada insulto antigo que ela já tinha usado. Deixei as palavras baterem e voltarem. Os vizinhos ouviram tudo.
De um jeito torto, pareceu uma espécie de justiça que outras pessoas finalmente vissem o que eu vinha aguentando a portas fechadas por anos. Na manhã seguinte, os meus pais ligaram. Eu sabia antes de atender que não ia ser coisa boa. Eles nunca ligavam tão cedo, a menos que alguém tivesse morrido ou a minha irmã estivesse em apuros. Ninguém tinha mandado mensagem sobre velório. Como você pôde fazer isso? Minha mãe começou antes mesmo de eu dizer oi. O bairro inteiro está comentando que você chamou as autoridades para a sua própria irmã. Ela chorou a noite inteira. O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? Eu disse devagar. É que eu parei de ser a sua rede de segurança para o caos dela. Ela invadiu a minha casa. Ela trocou as minhas fechaduras. Eu já tinha dito para vocês dois que ela não podia ficar aqui. Por que vocês não deixaram ela ficar com vocês se estavam tão preocupados? Houve uma pausa na linha. Então, o meu pai limpou a garganta. Nós tentamos, disse ele. Ela teve um desentendimento conosco na semana passada. Achamos que talvez um tempo separado seria bom. Mas isso não significa que você joga ela fora como uma estranha. Ela não é um cachorro de rua para quem eu possa colocar uma tigela de comida e esperar o melhor. Eu retruquei. Ela é uma adulta que fez a escolha de invadir a minha casa depois de eu dizer não. Eu tenho o direito de ter limites. Minha mãe começou com os grandes sucessos. A família deve perdoar. Você sempre foi a responsável. Você sabe que a sua irmã tem problemas. Ela precisa de apoio, não de castigo. Se ela acabar com uma ficha suja por causa disso, você vai conseguir dormir à noite? Eu dormi muito bem a noite passada. Menti. Dormi melhor do que quando achava que alguém podia entrar na minha casa quando quisesse. Se ela quer evitar consequências, talvez devesse parar de fazer coisas ilegais. Você vai se arrepender disso quando nós partirmos, minha mãe disse, com a voz subitamente baixa e afiada. Você está destruindo esta família por causa de uma casa. Eu quase ri. Por causa de uma casa. Como se fosse apenas sobre paredes e um telhado, e não sobre cada padrão da minha vida inteira se repetindo. Eu não estou destruindo nada, eu disse. Eu só estou me recusando a ser destruída por isso. Depois que desligamos, dirigi até a delegacia e fiz um boletim de ocorrência oficial, entregando cópias de tudo. Não era sobre ver a minha irmã algemada. Era sobre documentar a realidade. Colocar em um sistema que não se importava com quem chorava mais alto nas reuniões de família. O prédio em si não era dramático. Nada de luzes piscando. Nada de trilha sonora tensa. Apenas um saguão com cara de cansado, que cheirava a café velho e spray de limpeza. Peguei uma senha no dispenser vermelho como se estivesse em uma padaria. Sentei em uma cadeira de plástico e tentei não cutucar a pele em volta das minhas unhas. Quando a atendente chamou o meu número, caminhei até o vidro e quase disse que estava ali para pagar uma multa. Parecia menor, mais seguro. Menos como admitir que a minha própria irmã tinha invadido a minha casa. Como podemos ajudar? A mulher atrás do vidro perguntou. Ela parecia já ter ouvido todas as versões de minha vida está pegando fogo naquele dia. Preciso fazer uma queixa sobre alguém que invadiu a minha casa. Eu disse. Minha voz saiu mais seca do que eu esperava. É um membro da família. Ela nem piscou. Isso, de certa forma, me fez sentir pior. Como se isso fosse só mais uma terça-feira comum, e não o colapso de tudo o que eu vinha fingindo que funcionava. Ela deslizou uma prancheta por baixo do vidro. Preencha isso o melhor que puder. Um policial vai falar com você em alguns minutos. Tinha quadradinhos para tudo. Data, hora, descrição do incidente, relação conhecida com a pessoa, se houve armas envolvidas. Hesitei nessa última, depois escrevi não. Embora uma parte de mim quisesse rabiscar apenas todas as armas emocionais que você puder imaginar. Quando terminei, um policial em um uniforme de manga curta chamou o meu nome e me levou para uma salinha com uma mesa e 2 cadeiras. Nada de espelho falso, nada de luz de interrogatório dramática, apenas um espaço que parecia uma sala de descanso triste sem lanches. Então, ele disse, virando o formulário, me conte o que aconteceu com as suas próprias palavras. Respirei fundo e comecei do começo. A viagem, as mensagens, o vizinho, as novas fechaduras na minha porta que não eram as que eu tinha pago, o gato, o videogame quebrado, o bilhete com o rostinho sorridente. De vez em quando ele me parava para esclarecer algo. Só para confirmar, você disse a ela que ela não podia ficar lá? Ele perguntou. Várias vezes, eu disse. Por escrito. E ela trocou as fechaduras? Ele perguntou. Sim, eu disse. Eu posso mostrar o recibo que ela deixou no balcão do chaveiro. Tem o meu endereço e o nome dela.
Ele assentiu e continuou escrevendo. O rosto dele nunca mudou muito, mas houve uma mudançazinha no olhar quando mencionei a parte em que ela voltou com amigos e gritou na minha porta. Era o olhar de alguém marcando itens mentalmente. Invasão de domicílio, perturbação do sossego, assédio. No fim das contas, ele disse quando eu terminei. Você é a proprietária do imóvel e ela entrou sem permissão depois de você ter dito não claramente. Isso não é mais uma briga de família, é invasão. Você está no seu direito de fazer esse boletim. Ouvir alguém de fora da família dizer isso de forma tão clara quase me fez chorar ali mesmo na mesa. Apertei o dedão na borda da cadeira para manter a calma. Isso vai arruinar a vida dela? Perguntei antes que pudesse me conter. Pareceu ridículo assim que saiu da minha boca. Ele deu de ombros, sem ser grosso. Isso depende das escolhas dela daqui pra frente, disse ele. O que você está fazendo é documentar o que ela já fez. Você não está criando o comportamento, só não está escondendo ele. Ele me fez assinar no final. Depois explicou o que aconteceria a seguir em termos simples. Eles registrariam a ocorrência, anexariam as minhas fotos e prints e gerariam um número de caso. Se ela voltasse ou a situação piorasse, eu deveria ligar. Mencionar esse número e ficar dentro de casa até alguém chegar. Na saída, parei no banheiro e joguei água no rosto. Por um segundo, me apoiei na pia e me encarei no espelho. Eu não parecia alguém que chamou a polícia para a própria irmã. Parecia qualquer outra mulher cansada que tinha tirado 1 hora de almoço longa e estava se arrependendo. Ainda assim, quando saí daquele prédio com o cartãozinho que tinha o número do meu caso escrito, senti algo mudar. Não foi alívio exatamente. Foi mais como se eu finalmente tivesse traçado uma linha no papel que dizia: é aqui que isso para. O abrigo de animais me ligou alguns dias depois. Tentamos entrar em contato com a dona que você listou, disse a mulher ao telefone. Sem resposta, não retorna as ligações. Você teria interesse em adotar o gato você mesma? Eu ri. Depois pedi desculpas. Depois expliquei entre mais um espirro que eu era muito alérgica e mal tinha sobrevivido àquela 1 hora que ele ficou na minha casa. Perguntei se tinha fila de espera. Tinha. Pessoas já estavam interessadas. Eu me ofereci para pagar a taxa de adoção e os suprimentos para quem quer que ficasse com o gato. Se servir de consolo, a mulher disse, vamos garantir que ele vá para alguém responsável. Serviu de consolo, sim. Pelo menos um ser inocente envolvido nessa bagunça toda ia parar em um lugar seguro. Enquanto isso, a minha irmã entrou em modo performance total nas redes sociais. Ela postava parágrafos enormes sobre traição e crueldade, sobre como a sua própria carne e sangue a tinha jogado na rua e roubado tudo o que ela tinha, enquanto ela estava mentalmente fragilizada. Postava fotos de si mesma chorando, fotos de momentos antigos nossos sorrindo juntas e frases dramáticas sobre como você nunca conhece as pessoas de verdade. No começo, amigos em comum curtiam os posts. Alguns mandavam comentários vagos, tipo, estou aqui se precisar, e força. Depois as pessoas começaram a fazer perguntas. Coisas simples. Tipo, você tem mensagens onde ela te disse que você podia ficar? E, por que você trocou as fechaduras da casa dela? Ela ignorava essas perguntas. Então eu fiz o que deveria ter feito anos atrás. Postei a minha própria versão uma vez. Só uma vez. Nada de saga em 12 partes, nada de selfies chorando, nada de fonte de frase motivacional. Apenas prints das nossas mensagens onde eu dizia não, várias vezes. Fotos das novas fechaduras, do bilhete, do gato, do estrago. Uma cópia com dados ocultos do contrato do depósito mostrando o nome dela, o prazo de 30 dias e o fato de que os pertences dela estavam seguros e documentados. Uma explicação breve. Minha irmã invadiu a minha casa depois de eu ter dito não. Mudou-se sem permissão. Trouxe um bicho apesar da minha alergia severa e estragou a minha propriedade. As coisas dela foram empacotadas e guardadas. Ela tem 30 dias para retirar. Eu não aceitaria abusos ou manipulações sobre isso. Depois desloguei e guardei o celular em uma gaveta. Pelo que as pessoas me contaram depois, aquele único post foi suficiente. As pessoas viram os dois lados. Tiraram as suas próprias conclusões. Alguns ainda preferiram acreditar na versão dela porque combinava mais com a ideia que eles gostavam, a de que ela era a vítima incompreendida. Outros entraram em contato quietinho para dizer que estavam orgulhosos de mim, que vinham vendo lampejos do comportamento dela por anos e nunca disseram nada porque era assunto de família. O processo legal correu mais devagar que o drama, como sempre. Ela acabou aceitando um acordo por uma acusação menor em vez de ir para um julgamento completo. 6 meses de liberdade condicional, horas de serviço comunitário e o pagamento pelos danos que o orçamento mostrou. Ela teve que pagar pelas 2 trocas de fechadura, pela limpeza profunda para lidar com os alérgenos, uma contribuição para uma capa de sofá nova
e a reposição do meu videogame. Também teve uma ordem dizendo que ela tinha que manter uma certa distância de mim, da minha casa e do meu trabalho. Meus pais me culparam por cada parte disso, obviamente. Isso podia ter sido resolvido no particular. Minha mãe insistiu um dia pelo telefone. Você não precisava arrastar as autoridades para o meio disso. Agora a sua irmã está marcada para sempre. Eu tentei resolver as coisas no particular por 30 anos, eu disse a ela. Olha onde isso me levou. Com alguém invadindo a minha casa no segundo em que tentei descansar. Eles propuseram terapia familiar. Sugeriram que sentássemos todos em uma sala com um estranho e resolvêssemos os nossos problemas. O que na verdade significava que eles queriam que um terceiro neutro me convencesse a ceder. Perguntei se eles entendiam que ela legalmente não podia chegar perto de mim por causa da ordem judicial. Podemos fazer por vídeo, o meu pai disse. Você fica em uma sala, ela fica em outra. Não vou fazer isso, eu disse. Não vou ficar sentada lá vendo ela chorar enquanto todo mundo me olha como se eu fosse a carrasca. Cansei de ser a vilã em uma história que eu não escrevi. Foi aí que eles mudaram a tática. Tudo bem, minha mãe disse com a voz gélida. Se você quer tanto ficar sozinha, não se surpreenda quando pararmos de ligar. Não podemos ficar correndo atrás de você quando você claramente não se importa com esta família. Eu me importo o suficiente para parar de dar corda para alguém que continua machucando todos nós. Respondi. Se vocês escolherem parar de ligar, a decisão é de vocês. Eu não vou implorar para vocês ficarem na minha vida se o preço for deixar ela passar por cima de mim. Algumas semanas depois, a minha irmã violou a ordem. Ela apareceu no meu trabalho durante a minha hora de almoço. Saí para o estacionamento com o meu sanduíche, e lá estava ela, encostada em um carro, de braços cruzados. Congelei. Por um segundo, o meu cérebro achou mesmo que eu estava vendo uma miragem. O que você está fazendo aqui? Perguntei, ficando perto da porta do prédio. Precisamos conversar. Ela disse alto o suficiente para que alguns colegas descansando ali perto se virassem para olhar. Você não pode continuar se safando disso. Você destruiu a minha vida. Você não deveria estar aqui, lembrei a ela. Existe uma ordem judicial. Ela deu uma risadinha debochada. O que você vai fazer? Chamar a polícia de novo? Fazer eles me arrastarem na frente dos seus queridinhos colegas para você parecer a vítima? Ela começou a aumentar a voz, falando sobre como eu sempre tive inveja, como eu acumulava tudo o que era bom para mim, como eu agia como se fosse santa, mas era cruel de verdade. Alguns celulares apareceram. As pessoas adoram filmar barracos. E esse era de graça. Eu não gritei de volta. Eu queria. Cada célula do meu corpo queria. Em vez disso, entrei, fui direto na segurança e contei o que estava acontecendo. Eles a escoltaram para fora da propriedade e chamaram as autoridades eles mesmos, porque agora era a responsabilidade da empresa. As câmeras tinham gravado tudo. Ela foi pega logo na rua de baixo. Fiz outro boletim com o mesmo policial cansado que já sabia os nossos nomes. Ele suspirou, mas não foi para mim. Ela continua escolhendo isso. Ele disse. Você só está reforçando os limites que tem o direito de ter. Meus pais pagaram a fiança dela desta vez. Depois apareceram na minha casa juntos, batendo na porta como costumavam fazer quando traziam sobras de comida. Eu quase não abri a corrente. Uma parte de mim queria fingir que não estava em casa, deixar eles baterem até cansar e voltar para qualquer programa que estivesse passando ao fundo. Mas não é quem eu sou. Ou pelo menos nunca foi quem me permitiram ser. Abri a porta apenas o suficiente para que a corrente segurasse. O rosto do meu pai fez aquela coisa que faz quando ele está decepcionado. As sobrancelhas juntas. A boca em uma linha apertada, como se estivesse tentando muito não começar um sermão. Podemos entrar? Ele perguntou, olhando significativamente para a corrente. Não, eu disse. Se quiserem conversar, conversamos assim. Minha mãe fez um barulhinho de mágoa, levando a mão ao peito. Somos seus pais, ela disse. Não deveríamos estar parados no corredor como estranhos. Vocês são os que criaram uma filha que acha que invadir a casa de alguém é um plano razoável, eu disse. Então, aqui estamos. Eles olharam por cima de mim, tentando ver a sala, como se talvez a minha irmã estivesse enrolada no sofá e eu estivesse escondendo ela. O vazio atrás de mim provavelmente piorou as coisas. Não tinha caos para apontar. Apenas o meu sofá, a minha mesinha, o abajur pequeno que eu gostava e a marca leve onde o queimado no tecido tinha sido remendado. Meu pai limpou a garganta. Conversamos com a sua irmã, disse ele. Ela está um trapo. Está dizendo que você está piorando as coisas com essa queixa e a ordem. Estamos preocupados com ela. Tenho certeza de que ela está um trapo, eu disse. Ações têm consequências.
Ela vive descobrindo isso e depois agindo como se fosse uma surpresa. Isso é muita frieza. Mocinha, minha mãe retrucou, com a voz subitamente mais afiada. Eu não te criei para virar as costas para a família. Eu ri uma vez, não porque fosse engraçado, mas porque já tinha ouvido essa frase tantas vezes que parecia um reflexo. Vocês me criaram para consertar a família, eu disse. Vocês me criaram para limpar, cobrir, suavizar as coisas, pedir desculpas quando ela explodia e agir como se estivesse tudo bem. Não é a mesma coisa. Meu pai mudou o peso do corpo como se o chão tivesse ficado desconfortável. Sabemos que a sua irmã cometeu erros, ele disse com cuidado. Mas isso foi longe demais. Cadeia? Uma ordem judicial? Não é assim que a família resolve as coisas. Se você apenas sentasse com ela, poderíamos mediar. Poderíamos fazer ela entender o quanto te machucou. Ela já sabe, eu disse. Ela só não se importa o suficiente para parar. Minha mãe balançou a cabeça como se eu tivesse dito algo absurdo. Ela é frágil, insistiu. Você sabe disso, desde o divórcio. Ela não tem a sua força. Você consegue lidar com isso melhor do que ela. Lá estava de novo. O elogio que na verdade era uma ordem. Eu não sou um amortecedor, eu disse. Não sou uma versão mais forte dela cujo trabalho é protegê-la da realidade. Sou a minha própria pessoa. Esta casa é minha. Nós te ajudamos quando você comprou este lugar. Meu pai disse como se fosse um trunfo. Nós fomos fiadores. Viemos aqui todo fim de semana no começo. Pintamos estas paredes. Cuidamos de você. E eu sou grata, eu disse. De verdade. Mas isso não significa que vocês decidem quem mora aqui agora. Isso não significa que vocês dão as minhas chaves para alguém que provou que vai incendiar a minha vida no segundo em que ficar entediada. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Sempre enchiam nessa hora. Se soubéssemos que você faria isso com ela, nunca teríamos ajudado com a casa. Ela disse baixinho. Senti as palavras baterem, mas elas não cavaram fundo como teriam feito há alguns anos. Naquela época, eu teria me encolhido toda, pedido desculpas por chateá-la, tentado consertar. Agora, eu apenas deixei as palavras ficarem ali entre nós, como um lixo no chão que eu me recusava a pegar. Essa é a diferença entre nós. Eu disse. Vocês se arrependem de me ajudar a me proteger. Eu me arrependo de cada vez que deixei ela me machucar, porque vocês me disseram que aquilo era amor. Ficamos ali em um pequeno impasse silencioso. Um vizinho passou indo para o elevador, fingindo não olhar, mas os olhos dele passaram por nós de qualquer jeito. Imaginei a história que a minha mãe contaria depois sobre este momento. Como eu fui fria. Como fui teimosa. Como bati a porta na cara deles sem motivo. A versão na minha cabeça era muito mais simples. Eles queriam que eu abandonasse o único limite que realmente tinha funcionado. Eu disse não. Por favor. Minha mãe tentou mais uma vez. Apenas venha no domingo. Vamos jantar. Podemos conversar tudo. Podemos chorar todos juntos e começar de novo. Não vou me colocar em uma sala com ela para que vocês todos revezem me dizendo que eu estou exagerando, eu disse. Não vou deixar ela inventar outra história e assistir a vocês escolherem a dela em vez dos fatos na frente de vocês. Você vai se arrepender disso quando nós partirmos. Meu pai disse baixinho. Vai desejar não ter sido tão teimosa? Talvez, eu disse. Mas eu já me arrependo de cada ano que passei deixando vocês me usarem como escudo. Eu tenho o direito de escolher do que vou me arrepender. Eles não gostaram da resposta, mas não tinha mais nada a dizer que já não tivéssemos dito de 12 formas diferentes. Por fim, o meu pai assentiu uma vez, rígido e decepcionado, e a minha mãe limpou os olhos dramaticamente com um lenço que tirou da bolsa. Se você mudar de ideia, ela disse, sabe onde estamos. Eu sei, eu disse. Esse é o problema. Fechei a porta antes que pudessem responder, e fiquei ali com a mão na maçaneta, ouvindo os passos deles sumirem no corredor. Por um segundo pensei que poderia abrir de novo, chamá-los de volta. Dizer que sentia muito e que poderíamos tentar do jeito deles mais uma vez. Depois olhei para o remendo no meu sofá, para o espaço onde o videogame ficava antes de ser esmagado, para a pilha de papéis legais na mesinha com o meu nome no topo. Deixei a porta fechada. Os meses seguintes não foram uma montagem mágica de cura. Foram estranhos, pesados e cheios de picos de pânico bizarros. Instalei um sistema de segurança com câmeras. Mais pela minha paz de espírito do que por qualquer coisa. Toda vez que eu ouvia uma porta de carro lá fora à noite, o meu coração pulava. Se a campainha tocava inesperadamente, eu checava o monitor, em vez de só abrir a porta como uma pessoa normal. Também comecei a terapia de novo. Terapia de verdade. Não a versão sem vontade que fiz há alguns anos porque o trabalho dava desconto.
Sentar naquela sala, falar sobre a minha infância, sobre o jeito que os meus pais reagiam a tudo, sobre como eu sempre acabava sendo a única consertando o que a minha irmã quebrava, me fez sentir como se eu estivesse lendo a minha vida no idioma errado e alguém finalmente tivesse me entregado a tradução. Lembrei de quando eu tinha 10 anos e estava parada na sala com os cacos de um vaso quebrado aos meus pés, enquanto a minha irmã soluçava e se agarrava à nossa mãe. Ela tinha jogado uma bola dentro de casa mesmo depois de eu ter dito para não fazer. Bateu na prateleira, o vaso caiu e se estraçalhou. Quando os nossos pais chegaram, a minha mãe olhou para a bagunça e depois para mim. "Por que você não estava cuidando dela?" ela disse. "Você sabe que ela fica agitada. Você é mais velha. Devia ter parado ela. Você sabia que isso ia acontecer." Ela me deixou de castigo por uma semana. Tirou os meus livros como punição. Minha irmã levou um sermão sobre ser mais cuidadosa da próxima vez e ganhou um beijo na testa. Esse era o padrão. Eu era a rede de segurança invisível que levava bronca quando arrebentava sob pressão. Esse era o padrão. Eu era a rede de segurança que levava bronca quando arrebentava sob pressão. Eu disse à minha terapeuta. E se eu reclamava, eu era ingrata ou dramática. Então parei de reclamar. Eu só juntava os cacos. "E esta casa?" ela perguntou. "O que ela simboliza para você?" "Foi a primeira coisa que foi totalmente minha", eu disse. "Meu nome no papel, minhas regras, meu espaço." Quando ela invadiu, não foi só sobre propriedade. Foi sobre tirar isso de mim, como se até isso tivesse que ser compartilhado, tivesse que ser sacrificado pelo caos dela. Como se eu não tivesse o direito de ter algo intocado. "Como você se sente agora que manteve a sua posição?" ela perguntou. Pensei nisso por um tempo. "Cansada", eu disse finalmente. Mas também mais leve, de um jeito estranho. Como se eu tivesse perdido algo grande, mas também largado um peso que venho carregando desde criança. Meus pais ainda mandam mensagens às vezes. Coisas curtas em feriados. "Espero que esteja bem. Feliz aniversário." Eles nunca mencionam a minha irmã. Ouvi por parentes que ela terminou a liberdade condicional, fez o serviço comunitário em alguma instituição de caridade e acabou saindo da casa dos meus pais. Não sei onde ela mora agora. Não pergunto. Quase um ano depois daquela trilha arruinada, reservei outra. Mesma trilha, mesmo plano. 10 dias, pouco uso de celular. Apenas eu e os meus pensamentos e o som das minhas botas na terra. Uma parte de mim estava com medo até de tentar de novo, como se estivesse desafiando o destino. Mas a parte maior de mim estava cansada de deixar a sombra dela pairar sobre cada decisão que eu tomava. Desta vez, quando saí de casa dirigindo, tranquei a porta, chequei a notificação do sistema de segurança e senti os meus ombros relaxarem em vez de tensionarem. O meu vizinho prometeu ficar de olho de novo, mas mais como um apoio amigável do que como uma linha de frente de defesa. Meus pais não ligaram. Pais? Minha irmã não mandou mensagem. O silêncio pareceu estranho, mas não vazio. No terceiro dia, encontrei um grupo de trilheiros em um acampamento e acabei compartilhando histórias em volta de uma fogueira pequena. Um deles falou de um primo que vivia pedindo dinheiro emprestado e nunca pagava. Outro mencionou um irmão que usava a culpa como arma. Nós rimos, balançamos a cabeça e trocamos dicas de sobrevivência. "Você fala da sua família como se tivesse passado por uma guerra", uma mulher disse gentilmente, quando os outros já tinham ido para as barracas. "De certa forma, passei", eu disse. "Mas acho que todo mundo tem a sua própria versão disso." "Né?" ela assentiu. "A diferença é que você realmente saiu do campo de batalha." Não dormi perfeitamente naquela noite. Provavelmente nunca mais dormirei na primeira noite de nenhuma viagem. Mas quando acordei antes do amanhecer e vi o céu clarear sobre as árvores, senti algo que não consegui dar nome de primeira. Não era alegria exatamente, e nem alívio. Era mais como aceitação. Esta é a minha vida agora. Não é certinha, não tem um laço de fita, e ainda tem gente por aí contando uma versão desta história onde eu sou a vilã. Mas sou eu quem tem que morar na minha casa, com o meu sistema nervoso, com o meu senso de segurança. Não eles. Quando cheguei em casa depois daqueles 10 dias, a casa estava exatamente como eu a deixei. Nada de sapatos extras na porta, nada de cheiro estranho quando entrei, nada de bilhetes na mesa com exclamações e corações. Coloquei a mochila no corredor e apenas fiquei ali, ouvindo o silêncio. Não era o tipo de silêncio que vem de prender a respiração para ninguém ficar chateado. Era o tipo que vem depois que uma tempestade finalmente passa, quando o ar está um pouco mais limpo e o chão ainda está úmido, mas você pode começar a catar os galhos sem se preocupar que outra onda vai te atingir por trás. Tranquei a porta, chequei 2 vezes por hábito,
Depois me enrolei no sofá com um cobertor e me deixei apenas existir no meu próprio espaço. Sem desculpas, sem explicações, sem fingir que não estava com raiva ou magoada. Apenas eu e a minha paz imperfeita e conquistada a duras penas. As pessoas gostam de dizer que família é tudo. Por muito tempo acreditei nisso tão plenamente que deixei que me engolisse por inteiro. Agora acho que família são apenas pessoas. E as pessoas ou respeitam o seu direito de ser dono da sua vida, ou não respeitam. Sangue não muda isso. Minha irmã ainda conta para quem quiser ouvir que eu escolhi uma casa em vez dela. Talvez na cabeça dela isso seja verdade. De onde eu estou sentada, eu finalmente escolhi a mim mesma em vez de ser o plano B de todo mundo. E se isso me faz a vilã na história dela, eu consigo viver com isso. Eu só não consigo viver com mais ninguém segurando as minhas chaves. Na terapia mais tarde, depois que eu finalmente despejei anos disso tudo de uma vez só, ficamos sentadas em silêncio por um tempo. Olhei para o reloginho na prateleira e pensei em quantas horas passei consertando as coisas em vez de notar o quão cansada eu estava. Minha terapeuta sugeriu escrever uma carta que eu nunca enviaria, só para ver o que eu diria se não tivesse que me preocupar com a reação de ninguém. Revirei os olhos de primeira. Parecia um daqueles exercícios que você vê em livros de autoajuda que você finge que faz e depois esquece. Mas uma noite, depois que os meus pais foram embora daquela última vez e a casa parecia estar zumbindo com coisas não ditas, abri o meu notebook e comecei a digitar. Escrevi sobre a vez em que a minha irmã contou para todo mundo na escola que eu tinha colado em uma prova, quando na verdade ela que tinha copiado as minhas respostas e sido pega. Escrevi sobre como a minha mãe sussurrava: "Só ignora ela. Ela é sensível", parecendo mais irritada comigo do que com a pessoa que estava realmente causando o problema. Escrevi sobre o Natal em que os meus pais estouraram o cartão para comprar um celular novo para a minha irmã depois que ela jogou o dela na parede, mas eu ganhei um suéter em promoção e uma caneca. Acima de tudo, escrevi sobre o dia em que assinei os papéis da minha casa. Como o meu pai me abraçou e disse que estava orgulhoso. Depois virou para a minha irmã e brincou que um dia ela teria um quarto lá se a vida dela não desse certo. Ela riu como se fosse bonitinho. Ninguém perguntou se eu estava de acordo com aquela ideia. Simplesmente assumiram que o meu espaço estaria sempre disponível para as emergências de todos os outros. Quando terminei, a carta tinha 10 páginas. Minhas mãos doíam. Eu estava soluçando daquele jeito feio, com soluços que fazem as costelas doerem. Não imprimi. Não enviei. Mas tirar as palavras de dentro do meu corpo e colocar em uma tela pareceu como abrir uma janela em um quarto que estava fechado há anos. Salvei em uma pasta que nunca mais abri. Fez o que precisava fazer. Na segunda trilha, levei um caderninho em vez de só o celular. Não sou de escrever em diário normalmente, mas a minha terapeuta sugeriu que eu escrevesse como me sentia a cada dia, não apenas o que acontecia. Então lá estava eu, sentada em uma pedra com a mochila como encosto, rabiscando feito uma adolescente escrevendo sobre o garoto de quem gosta. No dia 3, escrevi: "Estou com medo de que a paz pareça errada. Fico esperando um texto ou uma ligação ou algum desastre para me puxar de volta. Uma parte de mim não confia que eu tenho a permissão de apenas existir sem consertar nada." No dia 6, vi uma família hoje com 2 filhas com idades parecidas com as nossas quando tudo começou a dar errado. A mais velha estava ajudando a mais nova a ajustar a mochila. Sem tensão, sem revirar de olhos, sem complexo de mártir. Me senti com inveja e idiota ao mesmo tempo. No dia 9, estou começando a acreditar que posso ser uma pessoa boa e ainda assim dizer não. Posso amar as pessoas e ainda assim não deixar que destruam a minha vida. Queria que alguém tivesse me dito isso antes. Queria ter escutado se tivessem dito. Essas páginas estão bagunçadas e cheias de linhas riscadas e comentários sarcásticos, mas são minhas. Ninguém mais pode editá-las ou me dizer o que eu tenho permissão de sentir. Quando voltei daquela viagem e entrei na minha casa silenciosa, notei coisinhas bobas que nunca tinha apreciado antes. O jeito que a luz da tarde batia no balcão da cozinha, o som da geladeira zumbindo, a marca de arranhão no chão do corredor que só eu reconhecia porque fui eu quem derrubou uma caixa ali no dia da mudança. Minha cama arrumada exatamente do jeito que eu gosto, sem ser solicitada para servir de dormitório para alguém que apareceu chorando e saiu em uma nuvem de drama. Uma semana depois que voltei, o meu vizinho me chamou na varanda dele em uma tarde. Hesitei. Depois fui. Ele me entregou um refrigerante e limpou a garganta. "Eu só queria dizer", ele começou. "Sinto muito por não ter te ligado na primeira vez que algo pareceu estranho. Vi a sua irmã entrando e saindo por um tempo antes daquela coisa do chaveiro. Achei que não era da minha conta.
Não queria ser aquele vizinho encherido. Está tudo bem, eu disse a ele. Você já ajudou mais do que qualquer outro me mandando mensagem quando mandou. Ele balançou a cabeça. Não, eu deveria ter feito antes. O meu irmão passou por algo parecido. A ex dele vivia usando os filhos como desculpa para simplesmente entrar na casa dele quando queria. Levou anos para ele perceber que só porque alguém é seu parente, não significa que te respeita. Então, da próxima vez que você precisar de qualquer coisa, liga. Cansei de cuidar da minha vida quando alguém está claramente passando dos limites. Algo naquilo fez os meus olhos arderem. As pessoas falam de comunidade como se fossem apenas festas de rua e açúcar emprestado, mas às vezes é só um vizinho dizendo: eu vejo o que está acontecendo e isso não é legal. Sei que vai ter reuniões de família para as quais não serei convidada agora. Feriados onde os meus pais vão colocar um prato a mais e olhar para ele com tristeza como se eu tivesse morrido, embora eu more a 20 minutos de distância. Sei que a minha irmã vai continuar contando a história dela. E sempre vai ter alguém pronto para balançar a cabeça e dizer: famílias são complicadas. Como se isso explicasse tudo. O que eu também sei é o seguinte: eu não sou a vilã da minha própria vida. Eu não sou a malvada por querer um espaço que seja seguro e meu. Eu não sou cruel por me recusar a ser assaltada emocionalmente e fisicamente só porque a pessoa que faz isso compartilha o meu sangue. Às vezes, escolher a si mesma parece feio do lado de fora. As pessoas só veem o momento em que você finalmente diz chega. Elas não veem os anos que levaram a isso, os pequenos cortes, as noites silenciosas, o jeito que as suas mãos tremeram na primeira vez que você pensou em traçar uma linha. Se você perguntasse à minha irmã, ela provavelmente diria que eu a joguei na rua por causa de um detalhe técnico. Se perguntasse aos meus pais, eles diriam que eu fiquei fria e dura depois que consegui a casa, que deixei o sucesso me mudar. Se perguntasse a versão de mim de 10 anos atrás, ela talvez ainda dissesse que eu deveria ter mantido a paz, ficado de boca fechada e deixado todo mundo ficar o quão perto quisesse, mesmo que significasse dormir na beirada da minha própria cama na minha própria casa. Mas você está perguntando para mim agora. A pessoa que viveu isso, que pagou por cada tijolo, que trocou cada fechadura 2 vezes. E a minha resposta é simples. Eu não escolhi uma casa em vez da minha irmã. Escolhi a sanidade em vez do caos. Escolhi trancas em vez de ser pisoteada. Escolhi finalmente ter a permissão de chegar em casa, fechar a minha porta e saber que, se alguém estiver do outro lado dela, é porque eu convidei para entrar. E eu não sinto muito. No trabalho, isso significou que parei de me oferecer para cada tarefa extra só porque ninguém mais queria. Quando alguém tentava empurrar um projeto de última hora para a minha mesa com alguma frase tipo "Você é tão boa com prazos", eu sorria e dizia: "Já estou com a agenda cheia. Talvez na próxima." A primeira vez que fiz isso, o meu coração martelou como se eu tivesse acabado de cometer um crime. Nada de ruim aconteceu. O projeto foi redistribuído. O mundo não acabou. Com os amigos, significou que comecei a escolher a minha companhia de propósito, em vez de apenas seguir qualquer dinâmica de grupo que se formasse em torno da pessoa mais barulhenta. Passei mais noites sozinha do que costumava. Não porque estivesse me isolando, mas porque estava descobrindo do que eu realmente gostava de fazer quando as preferências de ninguém mais estavam ditando tudo. Às vezes, tarde da noite, eu pensava nos meus pais sentados à mesa deles falando de mim. Eu quase conseguia ouvir a minha mãe dizendo: "Fizemos o nosso melhor. Não sei por que ela ficou tão fria." Eu conseguia ver o meu pai balançando a cabeça, dizendo: "Ela vai cair na real quando perceber que precisa da família." Talvez eles estejam certos nessa última parte, em um sentido técnico. As pessoas precisam de apoio, mas apoio e acesso não são a mesma coisa. Eu ainda posso amá-los de uma distância que me mantenha sã. Talvez essa seja a parte que eles nunca vão entender. Eu costumava achar que perdão significava deixar as pessoas voltarem para a sua vida com todos os privilégios de antes. Agora acho que às vezes o perdão é apenas não desejar mais que a pessoa seja atropelada por um ônibus. É escolher não deixar que eles morem de graça no seu cérebro. É seguir em frente mesmo que eles estejam presos na mesma história, contando e recontando como um conto de ninar que os faz sentir melhor. Minha irmã me mandou mais uma mensagem meses depois da última violação. Veio às 2 da manhã de uma terça-feira qualquer. Vi a notificação no dia seguinte. "Eu sei que você provavelmente me odeia", dizia. "Todo mundo odeia agora. Perdi o meu emprego. Tive que me mudar. O pai e a mãe estão estressados. Eu só queria dizer que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Eu só estava com medo e entrei em pânico. Você sempre parecia ter tudo sob controle, e eu não. Senti que você me devia. Isso é idiota, eu entendo."
Enfim, tanto faz. Espero que você e a sua preciosa casa estejam felizes. Não tinha um pedido de desculpas de verdade ali. Apenas uma admissão sem vontade enterrada sob autopiedade e uma cutucada no final. A antiga eu teria se agarrado àquela única frase que soava quase como responsabilidade, e teria respondido uma mensagem enorme sobre como poderíamos começar de novo. A nova eu fechou a mensagem, sentiu como aquilo a fazia se sentir e depois arquivou a conversa. Talvez um dia eu responda. Talvez um dia ela realmente entenda a diferença entre estar com medo e atropelar os limites de alguém. Mas isso não é mais responsabilidade minha. Não sou a rede de segurança dela. Não sou a tradutora emocional dela. Sou apenas uma pessoa tentando viver uma vida que faça sentido. Às vezes, quando estou fazendo o jantar na minha cozinha pequena, imagino uma versão futura de mim sentada na mesma mesa, mais velha, talvez com mais rugas de riso e menos tinta no cabelo, contando esta história para outra pessoa. Talvez um amigo, talvez um parceiro. Talvez um filho que ache que deve tudo aos irmãos, não importa o custo. Espero que essa versão de mim lembre como é a sensação agora. O zumbido suave dos eletrodomésticos, a luz suave sobre a pia, a batida constante do meu próprio coração que finalmente não acelera toda vez que o meu celular vibra. Espero que ela possa dizer sem hesitar que traçar aquela linha foi o começo de um tipo diferente de vida, não o fim da antiga. A coisa que eu continuo lembrando a mim mesma é simples. Se eu não tivesse trancado aquela porta, eu ainda estaria morando em uma casa que não parecia minha.